Olá! E para concluirmos as nossas discussões sobre figuras de linguagem, nós iremos estudar as figuras de linguagem que estão relacionadas ao som, que são chamadas também de figuras de linguagem fonéticas, ok? Começaremos pela aliteração. O que é a aliteração? É o recurso que se utiliza da repetição de sons consonatais para criar um efeito sonoro. Então, a aliteração é quando ocorre, dentro de um texto, a repetição de sons de uma determinada consoante que provoca, um efeito sonoro. Eu trouxe aqui um trecho do poema Violões que Choram, de Cruz e Souza, em que nesse trecho a gente pode observar a presença da aliteração. O trecho diz o seguinte: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. O que a gente percebe aqui? Que há uma repetição do som do V, não é isso? Do V, e o som do Z, do Z. Então, o V e Z são dois sons consonatais que estão sendo repetitivos nesse texto, nesse poema. E o que o autor ele busca com isso, utilizando a aliteração, fazendo essa alternância entre os sons do V e do Z? Ele busca uma sonoridade para o texto, que essa sonoridade, de uma certa forma, vai se assemelhar um pouco com a sonoridade do violão, certo? Por isso que o título do texto é Violões que Choram. Então, quando o autor ele busca a aliteração, é com um propósito, certo? Então, a repetição que nós temos aqui desses sons consonatais é para provocar esse efeito. E a assonância. Nós vimos que a aliteração é o recurso em que se utiliza da repetição de sons consonatais. A assonância é um recurso que se utiliza da repetição de sons vocálicos para criar um efeito de sentido, certo? Então, a aliteração utiliza a repetição de sons consonatais, a assonância, repetição de sons vocálicos. E aí nós temos aqui um exemplo de Djavan, que ele diz: minha Foz do Iguaçu, polo azul, mil azul, luz do sentimento nu. Observe que aqui o compositor ele busca essa repetição do som da vogal U, não é isso? E nós chamamos de assonância, essa repetição do som de uma determinada vogal, ok? E a paranomásia, o que seria a paranomásia? É o recurso que se utiliza de palavras que possuem o som e a escrita semelhantes, mas significados diferentes, ou seja, palavras parônimas com o objetivo de remeter o leitor para a diferença de sentidos. É utilizada a semelhança sonora e gráfica para criar esse efeito de sentido. Então, a paranomásia é exatamente a utilização de palavras em que a pronúncia seja parecida, assim como a escrita, porém os efeitos de sentido são diferentes. Eu trouxe aqui um texto que diz o seguinte: eu só versifico para versifico menos só. E observe que aqui, se a gente observar direitinho, a pronúncia do verbo versificar é a mesma pronúncia do ver, se, fico, certo? Então, o que vai mudar aqui é a questão do sentido dessas palavras. Por quê? Porque quando eu digo eu só versifico, eu estou falando em versificar, em criar versos. E aí eu vou dizer o porquê que eu versifico, ou seja, eu vou dizer o porquê que eu crio versos. E eu digo que eu versifico para versifico menos só.
Ou seja, há essa questão, né, de buscar essa semelhança sonora e gráfica nessas palavras, exatamente para causar esse efeito no leitor. Mas se a gente for observar, por mais que exista essa semelhança gráfica e sonora, o significado das palavras são distintos. Então, isso aqui é o que nós chamamos de paranomásia, ok? E a onomatopeia? A onomatopeia é uma figura muito conhecida, né, por todos nós. É a figura de linguagem que consiste em reproduzir, por meio de uma palavra ou expressão, um determinado som ou ruído. Então, a onomatopeia é as tentativas que a gente faz através da escrita de reproduzir um som ou um ruído. Eu trouxe aqui um trecho de um poema de Vinícius de Moraes, O Relógio, né, que diz: passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Observe que esse tic-tac, tic-tac, tic-tac é uma tentativa de reproduzir, através da escrita, o barulho que o relógio faz. Então, isso aqui é o que nós chamamos de onomatopeia. Eu trouxe aqui também uma imagem ilustrativa. Nós temos o boá, né, por exemplo, que é o quê? Uma tentativa de reproduzir por meio da escrita o choro. O chop, 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 que é uma tentativa de reproduzir por meio da escrita, né, o barulho, o ruído que as pessoas fazem no momento em que estão se alimentando. Então, aqui são exemplos de onomatopeia. E assim, gente, nós encerramos também as nossas discussões sobre figuras de linguagem, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço virtual a todos e todas.